Primeiro livro de Reis, capítulo 22. 3 anos se passaram sem haver guerra entre a Síria e Israel. Porém, no 3º ano, desceu Josafá, rei de Judá, para avistar-se com o rei de Israel. Disse o rei de Israel aos seus servos: Não sabeis vós que Ramote-Gileade é nossa, e nós hesitamos em tomá-la das mãos do rei da Síria? Então perguntou a Josafá: Irás tu comigo a peleja a Ramote-Gileade? Respondeu Josafá ao rei de Israel: Serei como tu és, meu povo, como o teu povo, os meus cavalos, como os teus cavalos. Disse mais Josafá ao rei de Israel: Consulta primeiro a palavra do Senhor. Então o rei de Israel ajuntou os profetas, cerca de 400 homens, e lhes disse: Irei a peleja contra Ramote-Gileade, ou deixarei de ir? E eles disseram: Sobe, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. Disse, porém, Josafá: Não há aqui ainda algum profeta do Senhor para o consultarmos? Respondeu o rei de Israel a Josafá: Há um ainda, pelo qual se pode consultar o Senhor. Porém eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas somente o que é mal. Este é Micaías, filho de Imlá. Disse Josafá: Não fale o rei assim. Então o rei de Israel chamou um oficial e disse: Traze-me depressa Micaías, filho de Imlá. O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados, cada um no seu trono, vestidos de trajes reais, numa eira à entrada da porta de Samaria, e todos os profetas profetizavam diante deles. Zedequias, filho de Kenaana, fez para si uns chifres de ferro e disse: Assim diz o Senhor: Com estes cornearás os ciros, até de todos os consumir. Todos os profetas profetizaram assim, dizendo: Sobe a Ramote-Gileade e triunfarás, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. O mensageiro que fora chamar a Micaías falou-lhe dizendo: Eis que as palavras dos profetas a uma voz predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles, e fala o que é bom. Respondeu Micaías: Tão certo como vive o Senhor, o que o Senhor me disser, isso falarei. E vindo ele ao rei, este lhe perguntou: Micaías, iremos a Ramote-Gileade a peleja, ou deixaremos de ir? E ele lhes respondeu: Sobe e triunfarás, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. O rei lhe disse: Quantas vezes te conjurarei, que não me fales senão a verdade em nome do Senhor? Então disse ele: Vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: Estes não têm dono, torne cada um em paz para a sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: Não te disse eu que ele não profetiza a meu respeito o que é bom, mas somente o que é mal? Micaías prosseguiu: Ouve, pois, a palavra do Senhor. Viu o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, à sua direita e à sua esquerda. Perguntou o Senhor: Quem enganará Acabe, para que suba e caia em Ramote-Gileade? Um dizia desta maneira e o outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: Eu o enganarei. Perguntou-lhe o Senhor: Com que? Respondeu ele: Sairei e serei espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Disse o Senhor: Tu o enganarás e ainda prevalecerás. Sai e faze-o assim. Eis que o Senhor pôs o espírito mentiroso na boca de todos estes seus profetas, e o Senhor falou o que é mal contra ti. Então Zedequias, filho de Kenaana, chegou, deu uma bofetada em Micaías e disse: Por onde saiu de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? Disse Micaías: Eis que o verás naquele mesmo dia, quando entrares de câmara em câmara para te esconderes. Então disse o rei de Israel: Tomai Micaías e devolvei-o a Amon, governador da cidade, e a Joás, filho do rei, e direis: Assim diz o rei: Metei este homem na casa do cárcere e angustiai-o com escassez de pão e de água, até que eu volte em paz. Disse Micaías:
se voltares em paz, não falou o Senhor, na verdade por mim. Disse mais: ouvi isto, vós, todos os povos. Obrigado, Senhor, por tua palavra, nessa breve reflexão. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Vocês entenderam a história? Nós estamos aqui já na divisão dos reinos, e no reino do norte, no reino de Israel, Acabe era o rei. Acabe é aquele casado com a endemoniada Jezabel, né? Que fazia todos os desejos dela. E do outro lado, nós temos no reino do sul, em Judá, nós temos um bom rei, que é Josafá. Já há um bom tempo não havia entre Israel, de uma forma geral, os dois reinos, não havia luta entre eles e a Síria. Mas aí, querendo conquistar uma determinada cidade, Josafá então buscou aliança com Acabe, para que eles unissem seus exércitos e derrotassem os sírios. E evidentemente, Deus não se agrada quando nós fazemos aliança com o ímpio. E Acabe era um ímpio. Acabe não era um homem de Deus. Tinha tudo para ser um homem de Deus, mas não era um homem de Deus, não só por causa do seu próprio coração, mas também porque ouvia os conselhos e em alguns momentos até mesmo as ordens de Jezabel, que era uma mulher que representava Satanás no reino do norte. Vemos então aqui, meus irmãos, um quadro de um período de paz em Israel, mas que agora eles procurariam uma guerra por causa ali de territórios, por causa de cidades, por causa de porções de terra. Então se aliou o reino do norte, se aliou um rei ímpio, um rei mau, com um bom rei. Você poderia pensar, mas não poderia dar certo, porque Deus é misericordioso, é gracioso, e da parte do rei bom, isso não poderia dar coisa boa? Por que Deus escolheria justamente extrair do rei mau o resultado daquela batalha, o resultado daquela guerra? Porque Deus em nenhum momento falou a Josafá para Josafá se aliar a Acabe. E não só isso. Quando Josafá e Acabe estão ali unidos e estão ouvindo os 400 profetas de Israel profetizarem coisas boas, que eles podiam subir a Ramote de Gileade, que Deus daria vitória, que a união dos dois reinos, a união dos exércitos, seria uma união vitoriosa, que Deus garantia aquela vitória. Josafá, de forma sábia, perguntou a Acabe: tudo bem, os 400 profetas falaram, mas não tem um profeta do Senhor aqui, aquele que a gente sabe que Deus fala por ele. Por quê? Porque lá em Judá havia profeta do Senhor, porque Josafá estava acostumado a ouvir profetas de Deus, não 400 profetas, mas estava acostumado a ouvir um profeta, a ouvir 2 profetas. E Acabe então sabia que existia da parte de Deus um profeta em Israel, que era exatamente Micaías. Mas Micaías nunca falava coisas que agradavam a Acabe. Por que será que isso acontecia? Porque Acabe não era bom, porque Acabe era um péssimo rei. E como homem de Deus poderia falar algo de bom para um rei mau, para um rei que conduzia o povo à perdição todos os dias? Então, Josafá inclusive repreende a Acabe e diz: olha, não fale assim o rei, porque se ele de fato é um profeta do Senhor, então ele fala da parte de Deus, sendo bom ou não aos seus ouvidos, ele fala da parte de Deus. Isso, meus irmãos, é algo que a gente não consegue compreender muito dentro de todo esse texto aqui, porque Josafá fala a Acabe, repreende a Acabe. Olha, lá no versículo 8, lá no final ele diz assim: não fale assim o rei, ou não fale o rei assim. Ele está dizendo: não fale mal do seu profeta, não fale mal de um homem de Deus. Só que Micaías vem
repreendido pelo mensageiro de Acabe a falar coisas boas a Acabe, ele então mente diante de Acabe e de Josafá. O que ele diz? Olha, pode ir para a guerra que o Senhor vai prevalecer e vocês vão sair vitoriosos. E Acabe nota que aquilo é uma mentira, porque esse homem nunca fala coisas boas para mim, agora que ele vai falar, não pode ser verdade. E Acabe então fala, diz a ele, conjuro-te que você diga a mim aquilo que Deus está te dizendo. E aí então desce o rolo, né? O rolo verdadeiro desce, e Micaías então só dá a chibatada no rei. E aí que está o interessante, meus irmãos, é que mesmo Josafá, ouvindo a palavra de Deus através do profeta que ele pediu a Acabe, porque foi ele que pediu a Acabe o pronunciamento de um profeta de Israel, mesmo assim ele vai para a batalha junto com Acabe. Mesmo assim ele não ouve as palavras de Micaías, ele não ouve o que Deus está dizendo, porque ele estava tão afundado no seu desejo de aliança de exércitos para derrotar um inimigo em comum, que ele não ouviu a palavra do Senhor para a vida dele. Ele não ouviu aquilo que Deus estava dizendo. E o que Deus disse? Deus disse: olha, vocês vão e vão perecer, todos vocês vão morrer, vocês vão ser a vergonha tanto de Israel quanto de Judá. E ele não falou só isso. Micaías ainda diz que viu Deus assentado no trono, e Deus perguntando quem falaria a Acabe, e um espírito vai diante de Deus. E que espírito é esse? É um demônio, né? Um demônio vai diante de Deus e diz assim: deixa eu ir, que eu enganarei a Acabe. E Deus pergunta a ele: você enganará como a Acabe? E ele diz: eu colocarei mentira na boca dos profetas. Meus irmãos, eram 400 profetas. Imaginem 400 profetas sendo ali enganados por um único espírito demoníaco. Imaginem 400 profetas sendo enganados por uma palavra, ou seja, uma palavra sendo ali portada, sendo ali conduzida por um demônio, chegou a 400 profetas para que eles profetizassem a mesma coisa diante de Acabe. Micaías então revela aquilo que estava em oculto. Micaías fala aquilo que eles não poderiam ver, que só ele, Micaías, havia visto, a visão que Deus deu a ele, de estar assentado no trono, de um demônio ir diante dele e enganar a 400 profetas. E Micaías diz: olha, a palavra que o Senhor recebeu desses profetas é palavra de demônio, não é a palavra de Deus. E aí vem um daqueles profetas, Zedequias, e o que o texto diz? Ele faz o quê? Dá uns tapas na cara de Micaías e diz: quem é você para dizer que em mim não habita o Espírito de Deus? E Micaías responde a ele: daqui a pouco tempo tu verás que tu não tens o Espírito de Deus, quando os sírios invadirem tudo isso aqui e você se esconder nas câmaras do palácio do rei, ou nas câmaras lá do templo. Meus irmãos, esse texto deixa de forma muito clara, e depois você em casa continue a leitura do texto e você vai ver qual foi o resultado dessa guerra e dessa batalha implementada por Acabe e por Josafá. Esse texto deixa bastante claro para nós que, independente da batalha que você vai travar na sua vida, você não pode se aliar a pessoas que não são de Deus, porque se assim você fizer, você vai sair derrotado. Ah, mas o Senhor tem misericórdia, Ele me ama, Ele tem graça. Sim, é por causa da misericórdia dEle, por causa da graça dEle, por causa do amor e da bondade dEle, que você vai se aliar a pessoas que comungam da sua mesma fé. Não vai se aliar a pessoas que não comungam da sua fé, pessoas que nada têm a ver com a esperança que habita no seu coração, pessoas que não conhecem o Salvador, que não conhecem a Jesus, pessoas que não conhecem as Escrituras,
pessoas, meus irmãos, que vão ser usadas por demônios para se aliar a você de uma forma mentirosa, e no fim de tudo o resultado é derrota, morte, como foi para Acabe e como foi também para Josafá. Repito, Josafá era um bom rei. Josafá não era um rei mau em Judá, no Reino do Sul, mas ele usou tudo aquilo que Deus entregou a ele usou para se aliar com um inimigo de Deus. Meus irmãos, nós não podemos nos aliar com inimigos de Deus. Não podemos. Nós não podemos dispensar momentos da nossa vida com pessoas que não são de Deus. Nós não podemos fazer negócios que serão bons tanto para nós quanto para eles, com pessoas que não temem ao Senhor, com pessoas que são conduzidas ou têm suas vidas conduzidas por demônios. Quantas e quantas vezes, meus irmãos, para que nós não venhamos a entrar em conflitos com os da nossa própria casa, nós abrimos mão de alguma coisa e deixamos demônios entrar na nossa casa. Quantas vezes, meus irmãos, no ambiente de trabalho, nós ali, por causa do politicamente correto, para não sermos ali olhados de uma forma a sermos ali colocados de lado no nosso trabalho ou em algum ambiente social, nós acabamos seguindo regras desse mundo, acabamos fazendo aquilo que o mundo nos propõe, porque eu não quero que as pessoas achem que eu sou radical, eu não quero que as pessoas achem que eu sou muito conservador, muito santinho, né? Mas afinal de contas nós não somos santos. Quantas vezes abrimos mão, meus irmãos, de uma postura adequada com as Escrituras, porque não queremos ofender a A ou a B, porque não queremos dizer não a A ou a B, porque não queremos ser desagradáveis naquele lugar onde nós estamos, e aí acabamos fazendo como Josafá fez, abrimos mão da graça de Deus, e fazemos aquilo que os inimigos de Deus querem, fazemos aquilo que aqueles que não têm a nossa esperança, a nossa fé, a nossa confiança, não têm a vida que temos no Senhor, querem fazer e querem realizar. Meus irmãos, eu quero só terminar, concluir, dizendo a vocês, e mais uma vez, repetindo, falando aos irmãos, leia todo esse texto até o final. Faltam poucos versículos para terminar, e vocês verão o resultado da aliança de um homem de Deus com um homem inimigo do Senhor. O resultado é esse, é morte. O resultado é destruição. O resultado é derrota. Concluindo então, meus irmãos, nós fomos chamados para uma aliança santa, fomos chamados para uma aliança eterna, fomos chamados para uma aliança que corrobora com o que está numa palavra, num manual de vida, de prática, de fé, num manual de esperança, num manual de confiança. Nós não podemos, meus irmãos, para não sermos desagradáveis a outros, nos desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Devemos permanecer fiéis às Escrituras. Doa a quem doer, machuque a quem machucar, fira a quem ferir. Não importa, meus irmãos, o que nós não podemos é desagradar ao Espírito Santo de Deus. O que nós não podemos é desagradar ao nosso Senhor. Muito melhor é desagradar a homens do que desagradar a Deus. Muito melhor é entristecer e ferir a homens do que entristecer e ferir ao nosso Salvador. Porque afinal de contas, já o ferimos por demais naquela cruz, já derramamos muito do seu sangue naquele Calvário. Então precisamos agora, meus irmãos, precisamos andar em retidão, precisamos andar pelos caminhos de Deus, não nos importando com o que pessoas venham a dizer, não nos importando com aquilo que as pessoas querem ou requerem de nós, mas precisamos
andar confiantes de que Deus vai nos honrar em nossas posições, de que Deus vai nos ajudar em nossas posições, de que o Senhor vai, meu irmão e minhas irmãs, o Senhor de fato honrará o justo, como vimos lá no Salmo 112, a geração do justo será abençoada, o justo será abençoado. Então que nós andemos em justiça, que nós andemos em retidão, que nós andemos em paz com o nosso Deus, porque como deve ser terrível andar em guerra com Deus. Então que vivamos em paz com nosso Senhor, fazendo aquilo que o agrada, fazendo aquilo que agrada o seu coração. Amém? Pai, obrigado por tua palavra, obrigado por nos comunicar o poder da tua graça, o poder do teu evangelho. Nos ajude, Senhor, a mantermos a nossa posição, não importando se vamos desagradar a uns e a outros, mas o que importa é não desagradar a Ti, ao Teu coração. Nos dê forças, nos ajude para nos mantermos firmes na rocha, para nos mantermos firmes na Tua palavra. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.